Agora, entrando mesmo aqui na análise narrativa de Bacurau, putz, é sem dúvida um dos filmes mais sensacionais que eu vi dos últimos tempos. Putz, grilo. Ele, como existe a virada do ponto de vista, que começa com o pessoal da comunidade e em determinado momento vai para os, digamos assim, os vilões, né? O ponto de vista do filme muda e quando muda já está estabelecido a questão de quem é a caça e quem é o caçador. Então fica uma coisa assim, no fundo, apesar de ser previsível, é sensacional. E tem uma relação com o filme recente do Tarantino, né? Era uma vez em Hollywood, que se você tiver uma bagagem cultural e souber um pouquinho de história do Brasil, esse filme vai ser mais interessante ainda, né? Você conhecer sobre os cangaceiros. Da mesma forma que no filme do Tarantino, se você souber a história de como a tal da Sharon Tate foi assassinada, você já vai ter um plus a mais em ver o filme. E nesse também, se você conhecer um pouco o que aconteceu com os cangaceiros, né, o fenômeno do cangaço, principalmente do Lampião, e o destino que eles tiveram, que está intimamente relacionado com o museu lá da cidade de Bacurau, né, que é um museu que existe se eu não me engano, é uma cidade de Alagoas que tem esse museu. Mas no caso eles colocaram como essa cidadezinha fictícia. E aí vai ser muito mais. Vai ter muito mais sabor o que acontece no clímax do filme. E é exatamente essa questão do clímax do filme, né? A única coisa, o único pesar dessa grande obra, só que como não existe, não existe não, existe, claro, mas não é da cultura do cinema feito no Brasil, a questão do filme ser, antes de tudo, uma história ser contada, né? Antes de nada, um projeto, ela é considerada um projeto de alguém com pretensões artísticas, no sentido de o diretor ter vontade de fazer o filme, vai lá e faz. Diferente de outros lugares onde, não só onde tem uma indústria, né, como em Hollywood, obviamente, mas aqui no nosso vizinho lá na Argentina, né, qualquer pessoa lá vai fazer qualquer escola de cinema, seja aos oficiais ou não, sabe que um filme é uma história a ser contada. Aqui não, aqui é um ponto de vista a ser expresso. Isso tem prós e contras. Como não existe essa questão da narrativa ser levada muito em conta, então o clímax do filme não é considerado algo relevante, diferente de outras culturas. Porque se houvesse isso, jamais a história iria tratar de maneira muito natural o que se. Primeiro ia dar mais uma certa ênfase a algum protagonista, alguém tinha que ter um protagonismo para a mensagem ficar mais forte no final. Como não há isso, né? E tipo assim, há um desejo hiperdemocrático de que toda a comunidade seja protagonista, então há um tratamento muito, não diria raso, mas natural nos personagens da cidade. Então os personagens da cidade são tratados, não que elas deveriam ser tratadas como heróis, mas ter alguns elementos que no final, quando se fosse chegar ao ponto alto de qualquer história, que é o clímax, houvesse um maior arrebatamento nosso. Não que não haja, mas é mitigado muitas coisas. Por exemplo, o filme começa com alguém retornando para a cidade, né, para velar a morte da matriarca. Essa personagem está durante todo o filme e no final também. E ela é tratada de uma maneira, o realismo naturalismo é tão horizontalizado que não há nenhum elemento que o diferencie, que faça você, em determinado momento da história, ficar mais íntimo da personagem, que é no fundo, a pessoa acha que herói tem uma relação com o super-herói, mas não é isso. O herói é o protagonista, é de quem se conta a história. É aquele que desencadeia a história ou a sofre no sentido de ter que se defender, depende do gênero, claro. Como não há essa relação da narrativa no cinema brasileiro, isso está perpassado em vários filmes, inclusive se o filme for muito bom, como é o caso do Bacurau.
né? Você percebe que há um, uma grande divisão de ação por parte dos personagens, mas que eu, pelo menos, esperava, e qualquer pessoa que viu alguns filmes sabe que você apresentou como primeiro personagem aquela pessoa que está voltando da cidade e ela está em todo momento do filme, né? Isso é que é instigante, e no final também. Só que ela é tratada de uma maneira tão assim, é, tão natural, tão como que querendo mostrar que aquilo é feito para pessoa comum. Tudo bem, é feito para pessoa comum. Só que o próprio filme tem várias licenças poéticas, né? Convenhamos. Não é só porque que ele tenta emular um futuro próximo com drones, com super equipado e tal. Não é só isso não. Em vários momentos o filme ele mostra um certo que é típico de filme, porque o filme de ficção, o tempo dele é diferente do tempo natural, né? Você percebe que se passou vários dias, né? Naquelas 2 horas ali se passou vários dias. Do momento que acontece algum incidente incitante, né? A um grupo de pessoas de uma determinada fazenda próximo da região que é assassinada, 2 moradores da cidade vai lá. Naquele mesmo momento, um carro-pipa chega baleado, né? Então, quando acontece isso, já se passou dias, tudo. Ou seja, mesmo que você queira manter uma certa lógica do realismo-naturalismo da sua proposta narrativa, isso não significa que você não possa dar pelo menos a alguém o protagonismo. E com isso eu digo que não tratá-lo como um herói, mas tratá-lo de uma maneira que haja um significado maior quando a vingança for consumada. E que né? Existe uma vingança que é consumada ali. Mas, tipo assim, será que é porque ele quer, os diretores tiveram a intenção de que a vingança fosse feita por toda a comunidade? Faz sentido. Faz sentido para ele. Faz sentido para pessoas que pensam como ele. Mas uma pessoa comum vai ver um filme, uma história, uma narrativa. Se ele tivesse definido, não, essa protagonista vai ter algum elemento que no momento da vingança, no momento que for consumado, vai ter um significado a mais. E tiveram várias chances. Tiveram várias chances. Basta você perceber, quando você vê o filme, você vai perceber que essa personagem que está retornando para a cidade, ela poderia ser muito melhor aproveitada com esses elementos de narrativa. Mas são elementos narrativos típicos de quem adota essa perspectiva de que o clímax de uma história, o clímax de um filme é o principal momento. E todo significado que se possa extrair dele deve ser aproveitado, porque ele é que define a história. E já define essa. Todo filme de gênero é assim. E já define essa, né? É uma vingança que é consumada e que, na verdade, foi feita por toda a cidade. Digamos assim, toda a cidade tem um mérito, mas você não vê significado emocional, né? Mais do que a vingança, claro, que é sempre o significado. Mas, tirando isso, né, essa coisa que poderia ser melhor aproveitada, porque eu percebi isso logo no momento que chegou, logo no momento que você sente assim, caramba, mas por que ele está colocando essa personagem dizendo isso, com esse tipo de ação? Não é o protagonista. Aí você vai dizer assim, não, porque todo mundo daquela cidade são pessoas comuns, são pessoas que têm problema e tal. Será? Não sei. Mas enfim, isso não diminui o filme, só deixa de ser mais grandioso do que ele já é.